Quero ministrar algo da palavra de Deus para você que entrou aqui hoje e já errou. Você já errou na vida? Sabe quando a gente acha assim, olha, errei, estou pagando pato, esquece, segue a vida, não tenho segunda chance? Hoje eu quero te mostrar que Deus tem uma nova chance para a tua vida. Amém? Vamos ministrar a palavra. Tema de hoje: Deus pode fazer milagres com os nossos erros. Só o tema já é uma pregação para nós. Vamos falar juntos? Deus pode fazer milagres com os nossos erros. Tem gente que acha que não tem mais futuro. Talvez você fale assim, você não sabe o que eu fiz, Ané. Você está dizendo, mas você não sabe o que eu fiz. Minha vida está arruinada, eu sou o culpado, eu destruí a minha vida. Mas eu quero te dizer que nenhum erro que você tenha cometido é maior do que a misericórdia de Deus para com a tua vida. Guarde isso, que é o tema da mensagem. Deus pode fazer milagres com os nossos erros. Você precisa aprender a ter fé na misericórdia de Deus. Não apenas no perdão. Alguns de vocês até acreditam assim, não, eu acredito que Deus me perdoou. Muito bem, maravilha, nosso Deus é perdoador. Mas nosso Deus também, Ele é misericordioso. A misericórdia significa que Deus vai fazer algo que nós não merecemos. Porque nós temos aquela ideia de que nós só vamos receber se merecemos. É a velha historinha do Papai Noel importada para a Bíblia, não é? Se for bonzinho vai ganhar presente de Natal. Mas isso não é bíblico. Porque Deus pode fazer coisas para nós, mesmo até quando nós não merecemos. Por quê? Por causa da misericórdia dEle. Eu quero ler com vocês um texto de Salmo 67. Todos os textos que eu vou utilizar estarão aqui nas nossas telas. Você pode acompanhar a leitura comigo, por favor. Salmo 67, no versículo 1, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa expressão, resplandecer o seu rosto, deixa eu tentar explicá-la para você. Imagine você quando criança, e você faz algo e não sabe se seu pai gostou ou não. E aí você olha para o seu pai e vê o seu pai abrindo aquele sorrisão para você. Esse desenho que você tem do seu pai abrindo aquele sorriso de prazer e assim, que gostou, que teve prazer em você, é a expressão que é usada aqui pelos hebreus, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É isso, que Ele use de, outras traduções trazem, que Deus use de bondade para conosco. Versículo 2, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos, e a tua salvação entre todas as nações. Note essa expressão, para quê? Então está dizendo, Deus, resplandeça o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia da nossa vida. E o que vai acontecer? Na terra vão ser conhecidos os teus caminhos. Que Deus use de misericórdia e nos abençoe. Que a sua bondade seja vista na nossa vida, para que as pessoas vejam como o nosso Deus é bom e como Ele socorre aquele que está necessitado no meio da angústia desse necessitado. Deus é bom dessa maneira. A Bíblia diz no livro de Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Guarde isso que eu vou lhe falar. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está focado em encontrar pessoas cujo coração é totalmente dele. É isso que Deus quer. Se você tem um coração voltado para Deus, quando vier aqueles pensamentos, mas você não merece, olha só o que você já fez na sua vida, você pode responder assim, sim, eu sei o que eu fiz, mas o meu Deus me perdoou. Ele não só me perdoou, mas meu Deus é misericordioso e hoje Ele está me dando uma segunda chance e agora eu não quero falhar. Eu conhecia e experimentei a misericórdia de Deus na minha vida. Há um homem na Bíblia chamado Moisés,
É um homem também que cometeu muitos erros. Tira a novela da mente nesse momento, tá? Vamos para a Bíblia. Matou um homem, teve que fugir. Há um momento da sua vida em que ele pensa que ele tinha completamente falhado, estragado seus planos diante de Deus. 40 anos depois. Aliás, uma pergunta: acabou a novela já? Ah, tá, então eu posso cantar, posso falar aqui, né? Não estou fazendo... O pastor vai pregar sobre os 10 mandamentos, falando, calma, não cheguei nesse capítulo ainda, não conta. Então, peraí. 40 anos depois que esse cara, ele fugiu, foi viver uma outra vida, é aquela coisa, gente, acabou, era a minha chance lá no Egito, errei, matei um cara, sumi, estou no meio do deserto. Quando Deus quis libertar aquele povo do Egito, Ele não levantou um cara mais novo, Ele não procurou um cara que não tinha cometido erro nenhum, Ele voltou a chamar o mesmo homem que Ele tinha chamado antes, Moisés. Moisés agora já estava aos 80 anos de idade, 40 anos depois, lá naquele fim de mundo, vivendo a vida como se fosse um fracasso ou vivendo um plano B na sua vida, porque a sua grande chance ele já tinha perdido. É como se ele comentasse com alguém, olha, eu tinha um grande chamado de Deus na minha vida, mas eu pus tudo a perder, eu estraguei a minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é tão fácil assim estragar um plano de Deus que Ele tem para você. Quando Deus criou você, Ele já te criou com um plano. Você não é fruto de acaso. Quando Deus criou você, entenda bem, a Bíblia mostra que Deus ele trabalha com propósitos, ele tem antes o seu propósito, depois Ele cria. Ele tem uma ideia do que Ele quer, depois ele executa. Portanto, não é que você nasceu assim e Deus, entenda a minha expressão, levou um susto assim, nasceu um bebê, anjo, tem vaga para quê? Aí tem vaga para dentista, legal, vai ser dentista. Não é assim. Deus olha a história, tem um projeto para a história. E olhando para a história, Ele vê, eu preciso de alguém com essas habilidades, com esse temperamento, com esse jeito de ser. Nasceu você. Você foi criado nele antes de estar no mundo. Você existe em Deus antes de existir na terra. Porque Deus vê a história. Deus fez isso com Moisés e tinha um projeto para a vida dele. E Moisés falou, eu estraguei esse projeto. Deus está falando, você acha que você é mais forte do que eu? Que seu erro é maior do que o meu propósito? De maneira alguma. Quando ele menos esperava, Deus se revela para ele. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. É interessante a experiência de Moisés. Deus se revelou numa sarça que queimava, mas que não se queimava. Aquela experiência dele. Meu querido, qual é a sua? A questão de Moisés é que um dia ele teve olhos para ver. A minha experiência aconteceu no topo do Pico do Jaraguá. Qual é a sua? Qual é a sua experiência com Deus? Deus vem para Moisés e diz assim, e aí, achou que eu esqueci de você? Você achou que todo aquilo que eu fiz na sua vida eu joguei fora? Que eu tenho tanta gente no mundo que eu posso usar outro no seu lugar? Meu irmão, a grande palavra de Deus para você está bem na sua mão, não tem ninguém igual a você no mundo. Deus está dizendo, você é único para mim. É como se Deus dissesse, eu ainda tenho o melhor para você. Eu não joguei fora o melhor. Grava isso, nada em seu passado pode desqualificar você para o seu futuro. Só o presente pode. Só o presente pode. Se você mudar hoje o seu coração, o seu futuro é brilhante. É interessante notar que profecia na Bíblia, assim, você sabia que profecia não significa determinar o futuro, mas significa apenas que Deus está vendo o futuro na direção que você está andando. É como se eu daqui de cima visse, tem uma formiguinha vendo, olha só, eu estou vendo o passado dela, de onde ela veio, onde ela está, o presente dela, e estou vendo o futuro. E eu entendo, ela vai chegar aqui, vai encontrar esse murão, ela vai virar para lá.
Então eu estou vendo o futuro daquela formiga. E eu, vamos dizer assim, estou profetizando. Eis que um grande obstáculo estará na tua frente. Seguirás por outro caminho. No entanto, antes dela chegar, alguém vem e remove isso aqui. Um novo patamar, uma nova condição apareceu para ela. Mudou-se completamente o seu futuro. O seu futuro está nas suas mãos hoje. As decisões que tomamos hoje é que vai determinar o futuro. Não é o passado. É as decisões que tomamos hoje. Se hoje você volta o teu coração para Deus, hoje começa um novo rumo para a tua vida. Não tem nada que a gente possa fazer com relação ao passado. Lembrei da minha avó falava, tu também devia falar isso. Não adianta chorar por leite derramado. Verdade, verdade. Talvez você fale o seguinte, puxa, por que eu não terminei os meus estudos? Por que eu não fiz aquele curso antes da crise? Por que eu não dei tempo de qualidade para minha família? Por que eu não segui aqueles conselhos com relação aos meus negócios ou ao meu dinheiro? Eu não segui e hoje estou aqui todo enroscado. Por que eu não disse aquilo para aquela pessoa quando eu tive tempo de dizer? Por que não segui aqueles conselhos que me deram e orientações com relação ao meu casamento? É fato. Você não deveria ter feito um monte de coisa que fez, mas o passado já foi. O futuro você não sabe, você só pode fazer alguma coisa para agora, para o presente. É só nesse momento que você pode fazer alguma coisa. Então, nada no passado pode desqualificar você para o seu futuro, mas o presente pode. Então, é agora que Deus está te dando o quê? Uma nova chance. Esse dia de hoje é como a sarça ardente para Moisés, que está dizendo assim, e aí Moisés, você, o novo Moisés, e aí, vai voltar a fazer aquilo que você sabia que era o meu plano para a sua vida? Anésio, mas eu errei. Querido, quer ver uma coisa? Quantos de vocês já usaram GPS? Muito bem, GPS do carro, quem já usou? No celular, ok, já usou o GPS. GPS é um orientador, para quem não sabe, um orientador onde te mostram as ruas e vai falando para você, vire à direita. Não é? Tem aquelas coisas assim que vai orientando. De vez em quando te manda para umas bibocas erradas, mas vamos colocar que ele seja bom e que funciona perfeitamente. O que acontece quando você erra o caminho? Imagine você, por exemplo, está dirigindo e ele diz, vire à direita, e não deu para virar à direita, passou batido. O que acontece? O GPS vai falar assim para você, seu idiota, você errou o caminho. Não, ele não vai falar isso para você. Vai falar assim, se vire, desligando, tchau, fui. Não. Aquela frase salvadora, recalculando o caminho. Eu acho interessante, porque é isso que Deus faz com a gente. Tem momento que a gente erra, e aí lá vem Deus de novo falando, recalculando o caminho. O sistema não para só porque eu saí do curso que eu deveria estar. Ele refaz o caminho quando você errou o caminho, e um detalhe, ele ainda vai te levar para o mesmo lugar. É o que Deus vai fazer com você. E o detalhe é que Ele ainda te dá um caminho mais curto possível para chegar naquilo. E é assim que Deus é. Eu não estou dizendo que você pode levar a sua vida de qualquer jeito e achar que Deus vai abençoar qualquer coisa que você fizer. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo aqui, pessoas que têm um coração sincero diante de Deus irão encontrar misericórdia em tempo de necessidade. Amém. Tem muita gente que tem uma ideia de Deus mau. Tem pessoas que pensam que Deus é ruim, como se Deus ficasse assim, lá em cima, um velhinho chato, olhando para você e registrando cada um dos seus erros. Cada um deles. Ah lá, gritou com alguém, anjo, anota. Olha lá o indivíduo. De novo, comprando o que não deve, vai ficar duro, anota. De novo comprando, anota, peraí, estou mudando de página, isso, 11ª página.
achando que Deus vai registrando tudo, para um dia jogar tudo na tua cara. Olha que você vai pedir para Ele, Senhor, Ele olha assim e mostra o seu nome no SPC do céu. Está devedor. Não, querido. Não, não, não. Por isso que muita gente perdeu a coragem de falar com Deus. Tem gente que chega assim e fala, ora por mim. Eu às vezes oriento, você também pode orar. Então, não, eu não posso orar. Ora por mim, mais ou menos assim, você é mais santo do que eu. Você não conhece. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos na nossa vida. Mas há um Deus misericordioso, que quando Ele enviou Jesus para morrer lá na cruz, no nosso lugar, Ele levou o meu e o seu pecado lá na cruz. E Deus não olha você segundo os seus méritos, segundo o que você faz. Deus olha você através dos óculos da cruz. E quando Deus olha você através dos óculos da cruz, Ele diz, você é santo. Não por mérito próprio, mas porque Jesus santificou você. Jesus perdoou os seus pecados. Foi Ele na cruz que levou os seus pecados e pagou os seus pecados. Portanto, o que a Bíblia diz, está livre o caminho para vir falar comigo. Está livre. Muitas pessoas acham que eles têm que ficar pagando pelos seus erros. Não, eu errei, agora eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Claro, se errou com alguém, pague para aquela pessoa. É óbvio. Isso é justiça. Mas diante de Deus, meu querido, como é que a gente vai pagar para Deus alguma coisa? Recebe a misericórdia de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Você pecou? Pois bem, eu quero te falar uma coisa hoje para você. Domingo vem a ceia, até vem participar com a gente, que na ceia a gente celebra isso. A questão do sangue de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje para você. Seus pecados não foram perdoados hoje ao você se arrepender. Seus pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Aí você fala, mas e os que eu ainda vou cometer? Pois é, até aquilo que a gente ainda vai cometer já está perdoado lá na cruz do Calvário. Mas isso é amor demais para mim. Paulo diz isso, o amor de Cristo nos constrange. Esse é o amor de Deus, gente. Esse é o amor de Deus. Recebe esse amor de Deus na sua vida. Deus nos olha como filhos. E Ele é um pai bom, Ele não é um pai maldoso. Alguns de vocês talvez tenham uma má ideia de talvez não teve um bom relacionamento com o seu pai. Mas quem teve um bom relacionamento com o pai, sabe do que eu estou falando quando eu te digo que Deus é pai, é paizão, é querido. Se o seu filho fizesse algo que não deveria fazer, aquela velha situação, filho, não vá ali, filho, você é pequeno, não suba naquela árvore, daqui a pouco a criança está lá em cima e está berrando, pai, eu estou caindo, o que você faria nesse momento? Falaria, estribucha no chão, se vira, é isso que você falaria? Ou você falaria assim, querida, como é que estão as notas do menino, para eu saber se eu vou salvá-lo ou não? É isso que você faria? É isso? Passou da recuperação? Cai daí, pode cair. É isso que você faria? Não. Você correria para salvar o seu filho. Se você que é humano consegue ter tal amor pelo seu filho, quanto mais o seu pai. Mateus capítulo 7, versículo 11 diz assim, se vocês que são falhos sabem fazer coisas boas aos seus filhos, 11 diz quanto assim, mais o Pai Celestial. Aleluia. Fazer coisas boas Ele é assim, esse é o nosso Pai, é o nosso Pai. Deus não está olhando as falhas que você tem, se você é filho, Ele sempre vai querer o melhor de você. Sim, Ele vai nos corrigir para que a gente acerte a nossa vida, mas Deus não vai nos abandonar em momentos de necessidade. Não leve a sua vida como se já não tivesse mais jeito. Deus é um Pai bom, que abre as mãos para a gente até quando a gente erra. Lembra de uma história contada em Lucas capítulo 15, conhecida como filho pródigo? O rapaz errou, e como errou? Quando esse rapaz chegou para Deus, para o seu pai, e pediu assim, pai, eu quero a minha metade, a minha parte da herança. Sabe o que ele estava dizendo? Porque a herança só recebe depois que o pai morre. Ele está dizendo, pai, eu quero que o senhor morra. Mas como você não morre, me dá o dinheiro. Foi isso que o cara fez. Era um filho, talvez, para alguns de nós, dizer, nunca mais vou olhar para a cara desse filho. Ainda foi lá e torrou todo o dinheiro, e depois vem. Na verdade, ele veio arrependido. Ele veio por baixo. E ele chegou para o pai e falou, pai, ele pensou e falou, olha, o empregado diarista do meu pai tem uma vida melhor do que a minha. Então eu vou lá
pedir essa misericórdia do meu pai. Quando ele está indo, o pai corre ao seu encontro, o pai já estava esperando. O pai abre os braços, recebe o filho. Ele vai falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, mas me torna como um dos seus empregados. O pai não deixa nem ele terminar essa frase, já pega o rapaz, chama os empregados, fala: dá uma roupa boa para esse menino, põe sandálias nos pés dele que ele está descalço, e põe o anel da nossa família no dedo desse rapaz, porque esse rapaz ainda é meu filho, ele estava morto, mas está vivendo agora, eu achei que nunca mais ia vê-lo, mas estou vendo de novo. Ele abraça, faz uma festa e recebe o seu filho de volta. Esse é o nosso pai, essa é a imagem de Deus para nós. O que esse rapaz não contava é que ele já sabia que o pai dele era bom, mas ele não sabia que o pai dele era melhor do que ele imaginava. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia. O texto continua dizendo: e encontrarmos graça que nos ajude em tempo de necessidade. Corra para o trono de Deus, meu irmão. É isso que o texto está dizendo. Corra para o trono da graça para receber misericórdia e encontrar graça diante de Deus em tempo de necessidade. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você fez é tão grande assim que Deus não consegue perdoar? É a esse ponto? O que você fez é tão grande que o amor de Deus não consegue alcançar? Existe alguma coisa que Deus não possa mudar? Ele tem poder para criar o universo, não tem poder para mudar a tua vida? Frase de um cântico de Asaf Borba diz assim: não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Amém, queridos? Gente, isso é para Deus, olha, é para Deus. Agradece a Deus, é para Ele. Fala: Deus, obrigado, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Quem é pai e mãe aqui? Vamos lá, de novo. O pai e mãe que o filho já fez traquinagem. Alguma traquinagem do seu filho é grande demais para sua misericórdia humana? Claro que não. Lembrei de uma antiga agora, Magdinha, vê se você lembra dessa. Nosso querido Dudu, ele está aí, né? Ele, muito observador, como sempre é, ele via a moça que limpava lá, nos ajudava na faxina de casa, ele via a mãe dele quando fazia limpeza numa cozinha. Então você chega, né? Água, um produto de limpeza, e depois o que você faz? Passa um pano, não é? Vai fazendo ali a sua limpeza. Um dia ele quis ajudar a mãe. Então, água é líquido, leite também. Leite. Tem que limpar com pano, não tinha pano. A camisa, ele deitou no chão e... A hora que a gente chega na cozinha, ele falou: estou limpando. O que você faz nessa hora? Leva para o banho, querido, dá risada e vai lá limpar. É isso que você faz. Se nós que somos humanos compreendemos as coisas que os nossos filhos fazem, meu irmão, Deus é mais misericordioso do que você. Em Lucas 7, 36 a 50, um outro texto que também já foi examinado por nós aqui no início do ano, numa parábola, de uma mulher que lavou os pés de Jesus. Aquela mulher, ela tinha vida errada, ela era uma prostituta na cidade. E prostituta naqueles tempos, entenderam, uma mulher que não tinha mais jeito na vida. Homem só se casava com virgem naquele tempo. Mulher, quando pegava fama, não serve para mais nada. Detalhe, mulher não se trabalhava, o único jeito dela conseguir dinheiro era através da prostituição. Vai envelhecendo, morre, desprezada completamente na sociedade. Essa mulher, ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e Jesus lhe perdoa os pecados, e ela é inserida no meio daquele corpo
que é a igreja de Jesus quando surge. Alguns intérpretes, eu não coloco isso porque eu não vejo base no texto, mas alguns intérpretes chegam ao ponto de dizer que essa é a história de Maria Madalena. Se foi a primeira pessoa, que inclusive é uma mulher, a ouvir que Jesus ressuscitou. Olha como Deus muda a vida de uma pessoa. Deus pode fazer milagres com os nossos erros. Talvez você se sinta que você aqui dentro desse lugar é a pessoa que está mais longe de Deus de todas aqui. Eu insisto com você uma coisa, não é assim que a sua vida tem que terminar. Não é do jeito que você está que ela tem que terminar. O que você tem que fazer é fazer o que essa mulher fez. Corre para os pés de Jesus. E vai para Deus e dá tudo da tua vida para Ele. Dá teu coração para Ele. Nós temos aquela história dos 5 pães e 2 peixes. Por que aconteceu um milagre? Porque o menino pegou e entregou tudo que ele tinha. Querido, entrega tudo da tua vida para Deus. Tudo, tudo. Fala, Deus, eu te dou a liberdade de reescrever a minha vida, reescrever a minha história. Há um texto de um profeta no Antigo Testamento, profeta Jeremias. Eu tenho 2 textos ainda para ler. No entanto, vou te convidar a ficar em pé comigo. Nós já vamos estar terminando. Fique em pé comigo. Tenho 2 textos ainda para ler, você acompanha comigo a leitura. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Oleiro é aquele homem que coloca o barro numa roda e ali vai moldando para fazer o vaso. E diz assim: e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor me dirigiu a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Povo de Deus, cada um de vocês, lembra desta parábola contada pelo profeta Jeremias? O oleiro estava mexendo com o barro e quase pronto já o vaso se quebrou. Em outras palavras, não tem mais jeito, quebrou. O que ele faz? Fez outro, do mesmo barro, desfez aquilo e refez novamente. O vaso ele pode vir a quebrar-se, o vaso pode se estragar, mas o que essa parábola mostra é que o oleiro não desistiu do vaso. E o detalhe ainda, ele ainda pode fazer ele mais bonito e melhor e mais resistente. É assim que Deus pode fazer com as nossas vidas também. Último texto, Jeremias 64, versículo 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Posso convidar vocês a olhar aqui nas telas laterais e ler esse mesmo texto com a gente? Vamos falar juntos? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Algumas vezes nós podemos sentir que a nossa vida é como esse vaso quebrado, que não temos mais jeito e não temos mais futuro, mas na passagem que lemos de Jeremias, diz que Deus não desistiu de você. E nessa outra passagem do profeta Isaías, ele ainda dá esperança para nós.
Deus pode fazer milagres com os seus erros. Deus pode usar isto como uma grande mudança na tua vida hoje. E nesse momento, eu preciso ainda de 2 momentos aqui no culto. Um de arrependimento e pedido de perdão, e o outro de aceitação desse perdão. Então, você que entrou aqui hoje e vê que sua vida, você errou, você achou que Deus tinha desistido de você. Pode ser em áreas diferentes, porque à medida que vamos ministrando a palavra, alguns de vocês falam, cara, meu problema foi na vida financeira. Eu estraguei a minha vida financeira, estraguei minhas economias. Deus pode mudar isso também. Alguns estão falando, não, eu estraguei minha família, meu casamento, meu relacionamento. Deus pode mudar isso também. Eu estraguei meu ministério, meu chamado no meio da igreja. Deus pode mudar isso também. E nesse momento eu gostaria de orar e ministrar sobre você. Eu não tenho como te chamar aqui à frente, não temos nem espaço aqui talvez. Mas eu acho que dá para a gente fazer assim mesmo. Porque eu acho importante quem está passando por um momento assim, ser tocado pela igreja. Não espere milagres de mão de pastor, não existe isso, gente. Existe o corpo de Cristo que é a igreja. E nós como igreja queremos impor as mãos sobre você e orar sobre você. E abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quer um novo começo na sua vida? Não espera nem cântico nenhum, porque nesse momento nós não vamos cantar não. Quer um milagre na tua vida, quer um novo começo? Sai do teu lugar, vem aqui à frente agora, aqui. Eu quero abençoar você, vem para cá. Vem para cá, em nome de Jesus. Quero abençoar você. Olha os corajosos chegando. Vem aqui, bem pertinho da gente. Bem pertinho. Bem pertinho da gente aqui. Vem para cá, vem para cá. Vai chegando, vai chegando. Vai chegando. Vem chegando. Olha quanta gente. Quanta gente precisando de que Deus reescreva a sua história. Quanta gente precisando de que algo novo aconteça na vida. Hoje é o dia para isso. Hoje é o dia para isso. Vem para cá, vem. Vai chegando aqui para o canto, vem para cá, vem para cá. Vem para cá e olha para mim aqui, vem para cá. Quero ministrar sobre você. Tenta pessoas ali atrás, tá? Vai ajustando as pessoas aqui para que caibam. Novo tempo, nova história na tua vida. Muito bem. Olha para mim nesse instante. Olha para mim nesse instante. É uma palavra de Deus para você. Sua história não parou aqui. Tem um novo começo para você. Deus trabalha em torno do novo. Na Bíblia você vai ver isso o tempo todo. A experiência com Deus é chamada de novo nascimento. Quando Deus vai fazer algo novo, Ele fala de uma nova aliança. Quando Deus fala que vai trabalhar na nossa vida, Ele fala que vai dar um novo coração. E até sobre o futuro Ele fala de novos céus, nova terra. Deus fala de novo o tempo todo. E o novo de Deus pode ser uma coisa que você nunca experimentou. É um novo. Você nunca experimentou ainda. Se você já teve experiências com Deus no passado, saiba que aquilo que Deus vai fazer é maior do que você já sequer imaginou que Deus possa fazer. Grava esse dia de hoje. Aliás, que dia é hoje? 29 de novembro de 2015. Sua vida, tocada por Deus. Uma nova história começa a partir de agora para você. Na sua vinda para cá, vamos colocar isso de modo figurado, você veio e Deus vai te dar aqui agora o perdão. Ele já te perdoou lá na cruz. Mas é como se Ele dissesse aqui agora,
está o testamento de que você está, o documento de que você está perdoado. Então recebe esse perdão dos erros. Se a culpa foi sua, receba o perdão. Saindo daqui, respira fundo e vai para consertar os erros. Tem que conversar com alguém, converse. Tem que pedir perdão para alguém dos seus erros? Peça. Levante coragem para isso. Tem dívida para pagar? Chega para a pessoa e fala: eu vou te pagar. Deus vai me abençoar, eu vou crescer, eu vou te pagar tudo. E a partir de agora, nova vida, novo nome, nova esperança com Deus, nova história. Problema emocional, é relacional, foi um rompimento de casamento, de namoro, de noivado, coisa nova na tua vida. E se foi namoro, de repente Deus está te livrando, minha querida, meu querido. Então fica aberto. Às vezes isso é livramento, você está triste, mas é livramento. Nós vamos orar e abençoar a tua vida, para que essa nova história comece a partir de você. Segunda coisa que nós vamos fazer depois de orar, você vai tomar uma atitude interessante que Jesus nos orienta. Jesus nos orienta assim em Marcos, no livro de Marcos. Ele fala: quando você pedir algo para Deus, creia que você já recebeu. E então você vai ter. É interessante, você acredita antes. Se eu chegasse para você e falasse assim: eu vou dar um carro para você, o que você faria nesse momento? Me abraçaria, daria: valeu, obrigado, mas não te dei ainda. Mas você falou, não é isso? O que você não faria? Eu falar: vou te dar um carro. Você falou: legal, quando você me der eu te abraço. Seria mal educado da sua parte, seria isso. Deus está te dizendo: eu vou te dar uma nova história a partir de agora. Você não vai esperar a nova história acontecer e agradecer a Deus velhinho, né? Você vai começar a agradecer desde já. Então eu vou te convidar para esse tempo de adoração diante de Deus aqui no final. Vamos orar nesse momento? Quero orar e abençoar a tua vida agora, em nome de Jesus. Põe tua mão em você mesmo, no teu coração. Quem estiver perto desses irmãos, toca eles. Toca. Você está perto aqui? Toca. Você está perto aqui, ó, as primeiras fileiras? Não custa nada, querido. Ó, põe tua mão nele para abençoar. Está perto. Se você está perto, faz isso. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, novo tempo e nova história na vida desses meus irmãos e irmãs. Novo começo, nova esperança nesses corações. Que eles andem em novidade de vida. Experimente essa nova vida que há em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, que haja um recomeço da história desses corações. Abençoe meu irmão, minha irmã com sabedoria, com palavra do Senhor, com orientação, para que eles sigam os passos na direção certa agora, mas coloque uma nova fé em seus corações também, que um novo tempo na sua história começa nesse instante. Em nome de Jesus, abençoa-os, ó Deus, fortaleça-os, ó Deus, saiam daqui hoje perdoados, renovados e cheios da capacidade que vem do Teu Espírito Santo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu irmão, novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Novo tempo. Abençoa você, quem está do teu lado. Abençoa, fala: meu irmão, estamos juntos. Abençoa quem está do teu lado, estamos juntos. Vamos alegar com eles, irmãos. Vamos alegar. Deus abençoe. Deus abençoe.